Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da disciplina de harmonia e arranjo, elementos estruturais aí fundamentais para a gente trabalhar a harmonia e arranjo, que são a condução dos acordes, tá? O encadeamento de acordes. E, bom, como vocês viram aqui na introdução, eu toquei um trechinho de uma música que no seu arranjo já se desenvolve um elemento muito importante que a gente vai estudar nessa aula, que é a harmonização a duas vozes em bloco, tá? Então aqui vocês viram que eu já comecei a trabalhar duas vozes, uma vai para o agudo, outra vai para o grave durante esse arranjo, tá? E a gente vai refletir um pouco sobre esse aspecto e as suas possibilidades de harmonizar dentro do repertório da música popular, tá? Tendo esse contexto de duas vozes. E aí a gente vai também trabalhar aí alguns exemplos, alguma criação de diferentes instrumentações utilizando esses conceitos aí. Certo? Então, deixa de blá 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 e vamos lá! Nessa etapa, pessoal, nós vamos trabalhar a harmonização de uma melodia utilizando uma técnica chamada técnica de bloco, que é nada mais, nada menos que é uma técnica em que a gente desenvolve uma segunda voz de forma homofônica à primeira voz, a voz principal. O que quer dizer isso? Aqui nesse processo a gente vai criar uma melodia que vai na mesma direção da melodia principal. Se a melodia principal está subindo, ela vai subir. Se a melodia principal está descendo, ela vai descer. Apesar de existir a possibilidade de trabalhar aspectos polifônicos em alguns momentos, aqui a gente vai desenvolver uma técnica que foi muito utilizada nas big bands da década de 20 do século passado e que foi amplamente desenvolvida nesse contexto e que está muito presente na estética de vários estilos musicais na atualidade. Então, é uma harmonização de uma melodia que pressupõe a criação de uma segunda linha melódica para se criar uma textura homofônica, apesar de existir a possibilidade de, em alguns momentos, a gente utilizar a polifonia. Existe a possibilidade de trabalhar a textura polifônica? Existe, mas aqui a gente vai focar na homofônica. Então, de acordo com o tipo de movimento trabalhado das vozes, para que a gente possa desenvolver esse aspecto, é importante que a gente conheça o movimento oblíquo, contrário e direto. Apesar de que vocês vão ver, a gente vai utilizar muito o movimento direto e algumas vezes dois tipos de movimento quando necessário, quando os instrumentos, o aspecto harmônico exigir, tá? Bom, começando agora com o movimento oblíquo. Tá? Temos dois exemplos do primeiro tipo aqui, que é o seguinte: a voz superior ela se mantém. Veja que aqui eu tenho uma voz superior, ela está mantida, inclusive eu liguei essa voz superior. E a voz inferior ela está se movimentando. No primeiro exemplo a gente pode observar aqui que a voz inferior ela está se movimentando ascendentemente, enquanto a voz superior se mantém. Tá? Então esse é um tipo de movimentação oblíqua. O segundo, a voz superior continua se mantendo e a voz inferior também se movimenta, só que agora descendentemente. O próximo tipo de movimento oblíquo, a gente tem duas possibilidades também, em que a voz inferior se mantém e a voz superior se movimenta. No caso aqui, o exemplo, ela se movimenta ascendentemente. E temos a possibilidade em que a voz inferior se mantém, só que a voz superior se movimenta descendentemente. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, a gente pode utilizar esse movimento oblíquo o quanto for necessário. Lógico que no contexto de bloco, esse movimento ele é utilizado apenas em alguns momentos em que a gente acaba tendo uma certa independência das vozes. Entretanto, a intenção do bloco de trabalhar as vozes concatenadas de forma homofônica não vai ser tão bem evidenciado. Tá? O outro tipo de movimentação é a movimentação contrária. A movimentação contrária, ela mostra uma independência maior. Então, numa estética homofônica, numa estética de bloco, ela também deve ser utilizada em alguns momentos, quando necessário, tendo em vista algumas limitações harmônicas ou limitações de instrumento ou de vozes mesmo. Tá? Então, ó, esse primeiro exemplo aqui, vocês vão ver que a voz superior está descendo e a inferior está subindo.
Aqui nós temos a possibilidade em que a voz superior também desce e a voz inferior sobe. Ó. Aqui já é o contrário, onde a voz superior sobe e a voz inferior desce. E aqui é muito interessante, porque as duas vozes inicialmente estão cantando, tocando a mesma nota. Veja que tem duas hastes. Uma voz, haste para cima é a voz superior, haste para baixo é a voz inferior. E as duas estão tocando ou cantando a mesma nota. E uma sobe e a outra desce, né? Ok? Então, essa movimentação é chamada de movimentação contrária. Num contexto polifônico, num contexto de harmonia, onde se quer a independência das vozes, essa é uma movimentação muito interessante. Já para o contexto que a gente está estudando agora, que é um contexto mais homofônico, em bloco, a gente tenta evitar a utilização dessa movimentação. O outro movimento que a gente tem é o movimento direto. Esse sim é um movimento interessante para o nosso desenvolvimento de harmonia em bloco. Ou seja, se a primeira voz sobe, a segunda voz também sobe. Se a primeira voz desce, a segunda voz desce. Nesse sentido, a gente tem duas possibilidades. Tá? O movimento que envolve o mesmo intervalo, também conhecido como movimento paralelo. Ou seja, se eu tenho uma terça, eu vou atingir o próximo intervalo também em terça. Se eu tenho, por exemplo, uma sexta, eu vou atingir em sexta. Vamos ouvir aqui de terça para terça. Agora vamos ver aqui uma possibilidade em que a gente tem uma sexta indo para uma sexta. Existe a possibilidade de trabalhar a movimentação direta em intervalos diferentes. O que quer dizer? Por exemplo, eu estou numa sexta, eu vou atingir uma quinta. Quer dizer, não é o mesmo intervalo que eu tenho inicialmente que eu vou chegar no intervalo seguinte, ok? Então aqui, ó, de uma sexta para uma quinta. Tá? É um movimento direto? É, mas só que ele não é paralelo. Ele não está paralelo porque os dois intervalos são diferentes. Aqui, mesma coisa. Ó, aqui eu tenho uma quinta que eu vou chegar para uma sexta, por exemplo. Tá? E existem outras possibilidades. Então, o movimento direto paralelo, ele é mais homofônico. Ele traz mais o aspecto do bloco. A gente vai utilizar ele bastante. Quanto mais a gente puder utilizar, melhor, para trabalhar essa textura do que a gente está trabalhando aqui, que a gente quer desenvolver aqui, a técnica em bloco. Bom, aqui a gente vai utilizar uma técnica de igualdade rítmica, ou seja, a técnica em bloco, como eu já disse anteriormente, onde as duas melodias, as alturas, os timbres diferentes, eles tendem a se fundir e criar uma textura única, uma textura mais simples de melodia acompanhada, que é bastante utilizada em vários contextos da música popular na atualidade. A criação dessa segunda voz não segue uma regra definida e estanque. Tá? A ideia é que a gente possa entender e ponderar alguns aspectos para trabalhar a construção desse processo. Tá? Então a gente vai desenvolver aqui uma segunda voz dando ênfase aos intervalos de terça e sexta. Por quê? Esses intervalos eles compõem naturalmente os acordes, né, de três sons. Por exemplo, então, quando eu tenho um Dó, Mi, Sol, junto as três notas, né, eu formo um acorde de Dó. Aí são terças superpostas, são intervalos de terças superpostas. Se eu colocar, por exemplo, o Mi lá no agudo, você vai ver que eu vou ter o aparecimento de sextas, né, do Sol para o Mi, vai ter um intervalo de sexta. Então, dentro desse processo, a gente vai dar ênfase a esses dois intervalos, tá, como preferência. Então, para iniciar aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui uma nota. Eu tenho que escolher uma nota aqui. Qual nota que eu vou escolher? Bom, se eu tenho que dar preferência a terças e sextas, eu vou tentar colocar, por exemplo, a nota Mi. Se eu colocar a nota Mi, ó, veja o que vai dar. Ó. Coloquei a nota Mi aqui. O que aconteceu? Esse Mi ele vai formar um intervalo de sexta em relação ao Dó. Opa, legal. E a nota Mi é a terça do acorde de Dó, quer dizer, uma nota que já está dentro do acorde de Dó. Então, vou dar preferência para essas notas, principalmente a terça do acorde, principalmente na entrada dos acordes, tá? Onde o acorde ele está mais marcante, geralmente no tempo forte. Né? O que eu vou ter? Vou ter uma sexta em relação à nota
mais aguda. Eu vou tentar seguir essa nova melodia tendo em vista a mesma diferença de altura em relação à melodia principal. Então vamos ver, ó. A próxima nota seria a nota Fá, que é uma sexta em relação à nota mais aguda aqui. Aí você fala, ah, não, mas o Fá não pertence à nota Dó. Não tem problema, tá? Porque também o Ré não pertence, é uma nota de passagem, então o Fá vai também ser uma nota de passagem. E aí eu vou, nesse mesmo contexto, eu vou colocando uma sexta abaixo em relação às notas da melodia. Veja que interessante, a nota Mi é uma nota do acorde de Dó, sim. E aqui eu tenho a nota Sol, que também é uma nota do acorde. Então vai ficar bem interessante. Vou trabalhar esse processo aqui também, ó. Mi embaixo do Dó. Olha só como é que ficou legal, ó. Ok? Então já tem aquela intenção de uma segunda voz e ela já está meio que colada na voz superior, ela está blocada na voz superior. E aí eu posso dar sequência nesse processo. Como é que eu vou dar sequência nesse processo? Vamos lá, ó. Eu posso continuar com sextas, ou eu posso até modificar e trabalhar outro tipo de intervalo. Aqui, ó, vou trabalhar terça. Lembra que a gente vai dar ênfase na terça e na sexta. Aqui eu vou trabalhar terça, tá? Em relação à nota mais aguda. Por quê? Porque a terça do acorde de Mi é a nota Sol, ok? E aí vai ser mais interessante do que eu trabalhar a nota Mi aqui, tá? Eu acho que vai ser mais legal e eu vou dar um interesse harmônico maior. Então aqui, a partir desse intervalo, eu vou seguir com terças, tá? É uma possibilidade. Poderia continuar com sexta? Posso, mas vou dar ênfase aqui para até mostrar mais o meu acorde aqui, tá? Então, ó, vou trabalhar em terças a partir de aqui, tá? Ó, porque entrou um novo acorde, e aí o ideal era trabalhar aqui, no Fá, né? Só que eu acabei não utilizando o Fá, porque o Fá não pertence ao acorde de Lá, o Lá menor é Lá, Dó, Mi, e aí eu voltei para sexta, tá? Porque o Dó é uma nota do acorde de Lá, Lá, Dó, Mi, Dó é a terça. Quando eu entro no acorde, eu dou uma atenção especial para aquela nota que eu vou colocar ser uma nota que pertença ao acorde, principalmente se a nota da melodia já pertenceu ao acorde. Pode acontecer de eu entrar no acorde e a nota da melodia não ser o acorde, ser, por exemplo, uma bordadura, alguma coisa nesse sentido. Aí eu posso trabalhar a melodia inicial também dessa forma, tá? Ó, vamos ver como é que ficou a partir do Mi menor aqui. Bem interessante, né? E aí, ó, eu posso voltar a trabalhar com terças aqui, tá? Para continuar, e posso continuar nesse desenvolvimento de terças, ó. Trabalhei em terças e terminei com um intervalo de sexta. Olha lá como é que ficou legal aqui, ó. A partir dessa anacruz aqui, o acorde de Fá. Bom, vamos ouvir tudo para vocês perceberem essa segunda voz aí, como é que ela ficou legal. De harmonização a duas vozes da música Terezinha de Jesus. Tá? Então vamos ouvir aqui ela só com os baixos dos acordes que acompanham essa música. Então, mesmo processo, a gente vai dar ênfase, vai dar preferência a terças e sextas, tendo em vista sempre a visualização de que se essa terça ou sexta que eu vou colocar abaixo da voz principal, ela exprime o acorde em questão. Tá? Então, uma possibilidade aí, ó, é trabalhar terças nesse primeiro momento aqui. E aí, aqui eu não vou usar terça, porque é terça, né, seria o Fá, seria a terça abaixo do Lá. Ela não pertence ao acorde de Lá, então eu vou dar ênfase aí à nota Dó, certo? A uma sexta. E aí eu vou seguindo esse processo, ó. Dá para voltar para terça? Beleza, posso voltar, ou posso continuar com sexta. Aí vai depender do que você achar interessante, ó. Então aqui, ó, trabalhar terças ali naquele pedacinho e voltar para sextas na hora que voltar para o Lá. Então fica bem interessante, ó. Vamos ouvir? Vamos ver esse trecho inicial aí. E agora, vamos continuar com esse mesmo processo, ó. Continuei com terça, tá? Vou seguindo esse mesmo aspecto com terça. Cheguei aqui,
Vou dar preferência para sexta, porque tá? Essa nota Fá pertence ao acorde de Ré. Se eu colocar uma terça abaixo aqui, né, seria a nota Si. Si não pertence ao acorde de Ré. Nesse contexto aqui mais consonante, eu vou dar essa preferência. E aí eu vou seguindo esse mesmo processo, ó, vou colocando sexta, tá? Aqui nesse Lá, dá para usar uma sexta. Vou continuar usando sexta. Por quê? Porque essa nota pertence ao acorde de Lá, né? É a própria nota Lá. Aqui eu dei ênfase para uma terça, tá? Vou modificar aqui a utilização da segunda melodia, né? Vou trabalhar a terça, tá? E aí vou seguindo, ó. Aqui eu voltei para a sexta. Isso é questão sempre de você ir experimentando, ouvindo, tocando. E aí eu tenho o arranjo, tá vendo? Então, em alguns momentos eu uso sexta, outros terça, sempre ponderando esse aspecto de entrar no acorde com notas daquele acorde, tá? Evitar, né, notas que não pertencem ao acorde na hora que eu entro no determinado acorde. Vamos ouvir como é que ficou? Ó. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula e desejo aí bons estudos, que vocês apliquem, tentem aplicar e tentem identificar tudo isso que a gente estudou aí na sua vivência musical no dia a dia aí, certo? E vamos lá!